Às vezes você se pega se sentindo assustado, assombrado com o tanto que o mercado muda rápido. E de um tempo para cá, né, depois de pandemia, transformação digital acelerada, quinta onda de tecnologia, inteligência artificial e muito mais coisas. Então, essas exigências do mercado de trabalho estão em constante evolução. Se adaptar nesse cenário é a chave para você ser empregável, continuar no páreo, continuar em evolução. Mas cá entre nós, não é fácil fazer isso não, né? Quem aí fica assim, meu Deus, será que eu vou conseguir aprender tanta coisa? Como que vai ser daqui a tanto tempo se eu não continuar estudando? E como é que eu faço para estudar, para aprender com tanta coisa na cabeça, com tanta coisa que eu ainda preciso fazer, com tantas atividades para entregar? É casa, é filho, é trabalho, enfim, uma vida extremamente corrida. Bora falar sobre como conquistar as habilidades do futuro, mesmo nessa confusão toda? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, sou mentora de carreiras. No episódio de hoje vamos falar sobre as habilidades do futuro e como que você pode, de alguma forma, se desenvolver, estar antenado, sem pirar nesse mundo tão frenético, tão acelerado. Já parou para pensar como a gente vai estar daqui a 5 anos? E o que vai mudar tanto na nossa vida profissional quanto pessoal? Eu fico pensando assim, gente, se alguém me fizesse essa pergunta, como vai ser daqui 5 anos, em 2019? Eu jamais teria uma resposta tão complexa para dizer como estamos hoje. O mundo mudou demais, isso não é novidade para ninguém. Mas do lado de cá, eu estou recebendo uma quantidade enorme de pessoas que está extremamente assustada. Sabe aquelas pessoas assim, olha, Sheila, eu quero fazer, eu quero mudar, mas parece que eu não termino nada do que eu começo. Parece que cada novo curso, eu até compro, tem um tanto de curso. Quem aí nunca, né? Comprou um tanto de curso, tem lá aquele tanto de curso pendente, já perdeu, já venceu, não fez, não se organizou. Ou tem um tanto de livro em casa que não leu e fala, eu até quero. Eu quero acompanhar essa evolução, mas eu não estou conseguindo, eu não sei o que priorizar. Eu li um artigo recentemente, não vou mentir para você, estou sempre lendo, estou sempre estudando, e recentemente o pessoal da Forbes lançou algumas das habilidades que, segundo eles, são as que vão reger os próximos 5 anos. Então, a gente vai falar o seguinte: alfabetização digital, o trabalho aumentado, trabalho sustentável, pensamento crítico cada vez mais, uma capacidade analítica, né, lógica muito maior, habilidades para lidar com dados, um volume de dados cada vez maior também, utilização de plataformas virtuais no trabalho colaborativo. Então, hoje em dia, ninguém mais vive sem o trabalho colaborativo, mesmo pessoas de fazenda, mesmo pessoas do agro, mesmo pessoas que antes nem viam computador, estão se adaptando ao trabalho virtual. Pensamento criativo, cada vez mais em um mundo de inteligência artificial que tem trocentas informações, tem muita coisa que pode ser criada, mas de nada adianta se você não souber dar o comando certo. O pensamento ainda precisa vir de nós, é a gente que manda a inteligência artificial fazer. Inteligência emocional, essa aqui é top 10 dos últimos 20 anos das habilidades do futuro, que a inteligência emocional é extremamente importante no processo de aprendizagem. A formação contínua. Então, não tem isso, eu fiz a faculdade, fiz a pós-graduação, agora eu posso descansar. Sinto muito, isso era coisa do século passado. No nosso século, não tem mais espaço para isso. É claro que você também não precisa ser aquela pessoa que tem 20 pós-graduação, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que estar constantemente se atualizando. E habilidades para liderar, mesmo pessoas que não almejam cargos oficiais, digamos assim, de gestão, precisam ser capazes de liderar uma equipe, às vezes em um projeto ou um trabalho específico, enfim, tem uma série de contextos. Vamos falar um pouco mais sobre isso? O que você acha? Porque aqui eu só mencionei essas habilidades, mas vamos comentar, ok? Numa sociedade moderna, uma resolução de problemas complexos, esse pensamento crítico, criatividade, são pilares fundamentais. Aí você fala, tá, Sheila, mas como é que eu desenvolvo isso? De um modo geral, a capacidade de resolver problemas, ela se resolve praticando. Então tem uma série de estratégias, como por exemplo jogos de xadrez, jogos situacionais, os próprios jogos mesmo, né? A gamificação ela ajuda muito.
Porém, você vai precisar ter uma certa disciplina, digamos assim, para saber o que eu tô aqui. Porque se você só entra na onda, fala, eu tô aqui entrando na onda, eu tô jogando esse jogo para me divertir, você não assimila a aprendizagem. É importante que a cada rodada de alguma atividade que você se propôs a fazer para aprender, você pare e pergunte: o que eu aprendi hoje? Que estratégia que eu usei hoje que funcionou? Ou, nossa, tem um problema aqui super complexo, como que eu resolveria? Então, essa coisa de parar para pensar, porque a gente também está caindo cada vez mais no automático de execução. Estamos virando fazedores de coisas. E quem tem função muito de fazedor, de executor, vai ser substituído por inteligência artificial. Tudo que é criado como um padrão, não tem uma criatividade envolvida, não tem um pensamento analítico envolvido, não tem algo, né, uma capacidade de resolver problemas mais complexos, aos poucos vai sendo substituído. Não é hoje, não é amanhã, mas não sabemos, em algum momento isso vai acontecer. É extremamente importante que você entenda que toda e qualquer habilidade pode ser desenvolvida. Essa coisa que te contaram, assim, olha, a comunicação, ou você se comunica bem, ou você não se comunica bem. Esse raciocínio lógico, ou você tem, ou você não tem. Isso é uma mentira. A neurociência já provou que nós temos condições de aprender enquanto vida a gente tiver. Estamos fazendo novas conexões, temos novos neurônios, temos capacidade para aprender tudo o que colocarem para gente. A questão é a capacidade de priorizar o que você quer aprender. Porque aí você vai entender, olha, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais de humanas, eu sou da comunicação, eu sou da inteligência emocional, eu sou aí desses campos comportamentais. Se tem algo que é de raciocínio lógico, matemático, eu vou demorar mais tempo para fazer. E eu vou precisar quebrar um pouco mais a cabeça para fazer, porque não está dentro do meu conjunto de forças. Mas eu vou conseguir fazer, se eu persistir, estudar e desenvolver. Então, não tem isso assim, eu não sou boa nisso, então eu vou escolher outra carreira. Não é assim que funciona mais. As carreiras estão cada vez mais misturadas. Então, tem psicólogos trabalhando com programação de inteligência artificial, tem psicólogos trabalhando em marketing, gerando conteúdos para clínicas. Sabe assim, as carreiras estão cada vez mais mescladas. Então, em um mundo onde essas situações são cada vez mais intrincadas, né, elas estão cada vez mais misturadas, essa capacidade de entender um pouquinho de cada coisa, como psicólogo, eu preciso entender da administração estratégica, eu preciso entender do mundo corporativo, eu preciso entender de metodologias de gestão para ajudar os meus clientes que estão nesse mundo. Então, a gente está cada vez mais com conhecimento diverso. Então, é importante que você desenvolva essa capacidade de ampliar os seus horizontes e estudar novas coisas. Isso vai acontecer, às vezes é lendo um artigo, às vezes é conversando com a inteligência artificial. Você já tentou estudar usando o ChatGPT para fazer isso? Eu, por exemplo, recentemente fiz um curso e estou fazendo um curso de inteligência artificial aplicada ao meu trabalho, e isso ficou bem claro para mim. Olha, eu consigo pegar alguns livros, lançar a mão de algumas ideias desses livros, jogar no ChatGPT e pedir ele para me ajudar a fazer tópicos, me ajudar a fazer gráficos, me ajudar a pesquisar outros autores que falam desse tema, porque é um banco de dados enorme. Mas é preciso que você tenha esse foco, o que eu quero pesquisar, o que eu quero aprender, como eu vou usar os meios que eu tenho para desenvolver. Isso vai passar por você pegar essas habilidades que eu comentei aqui e dividi-las. Primeiro, quais são meus pontos fortes? Essas que você tem pontos fortes, você consegue aprimorar e se destacar mais rápido nelas. Então, pensa comigo, olha, se hoje eu tiver que fazer algo que vai me dar um resultado mais rápido, eu vou para o campo da comunicação, eu vou para o campo do comportamento, porque são coisas que já são mais naturais e mais desenvolvidas para mim. Mas se em algum momento eu vou precisar, aprender a fazer uma programação específica para o meu site, se eu tiver que desenvolver isso, não tiver alguém para fazer para mim, eu posso quebrar a cabeça e desenvolver. Então, tira a bunda da cadeira e vai se movimentar e vai fazer o que precisa ser feito para aprender as coisas que de alguma forma estão trazendo limitação para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, primeiro passo, identifiquei as forças, vou aprimorá-las.
Segundo passo, identifiquei as fraquezas e vou desenvolvê-las. Eu preciso fazer um curso formal? Aí é uma outra discussão. Não necessariamente. Tem muitas, mas muitas habilidades que você vai desenvolver vendo vídeos, fazendo cursos curtos, lendo livros, conversando com as pessoas mais experientes naquele assunto. Então, desenvolver essa nova habilidade envolve encontrar soluções, envolve buscar novas abordagens, envolve conversar com pessoas que são melhores que você naquele assunto. Tem uma série de coisas que podem ser feitas para você desenvolver novas habilidades. Então, uma delas, eu mencionei aqui, é utilizar a própria inteligência artificial como ferramenta de estudo. Então, cursos de Hotmart ou de outras ferramentas. Tem sites muito bons como o Conquer, como o G4 Educação, que tem várias informações a respeito, mas não adianta também você só fazer curso. Da minha metodologia, eu entendo que a gente desenvolve habilidade praticando. Então, você vai precisar, além de estudar, ler ou ver o artigo, que esse é o campo da informação, você vai precisar colocar em prática. Exemplo, Sheila, eu sou uma pessoa que eu me comunico mal. Eu não sei me comunicar e eu quero desenvolver isso. Como que eu desenvolvo isso? Você vai estudar primeiro sobre comunicação assertiva. Você vai entender os passos para uma comunicação não violenta, por exemplo. Você vai entender as pessoas que são boas nisso, dão curso nisso. Aqui mesmo no podcast eu estou sempre falando alguma coisa disso. O que elas fazem. E aí, você ouviu um podcast, viu um vídeo, leu um livro, você vai pegar o seu caderno ou o seu bloco de notas e vai resumir aquilo que você aprendeu. Você vai criar tópicos. E a partir desse criar tópicos, você vai começar. Olha, hoje eu vou conversar com fulano em uma reunião, então eu já vou aplicar isso que eu aprendi. Eu senti que não funcionou muito bem, eu preciso ajustar isso, então eu vou aplicar de novo aquilo que eu aprendi. E por que eu estou contando isso para você? Porque eu falei aqui de uma série de habilidades que são assustadoras em um primeiro momento para a maioria de nós, mas todas elas podem ser desenvolvidas, desde que você tenha clareza do que precisa desenvolver e que você se proponha a estudar de novas formas, a entender que o conhecimento ele já está todo disponível, as informações estão todas disponíveis aí na internet. Você vai precisar filtrar quem são as pessoas confiáveis, sites confiáveis, fontes confiáveis como esse podcast. Por exemplo, eu me preocupo em fazer um conteúdo sempre embasado. Você vai ler, vai ouvir, vai assistir, vai escrever e vai aplicar. Então, tem gente que falou comigo, Sheila, eu já estou com quase 60 anos e estou fazendo curso de sistema para departamento pessoal. Eu estou fazendo um curso aqui que ensina a digitar mais rápido. Eu falei, mas é isso mesmo, porque o mundo hoje em dia é todo digital e a gente tem que aprender. Nossa, Sheila, eu estava aqui antes, meu trabalho era um trabalho muito focado, eu fazia só isso. Hoje em dia eu já faço isso, faço aquilo. Misturou um tanto de coisa, eu estou tendo que estudar, estou tendo que correr atrás, eu estou tendo que mexer com sistemas que eu não mexia antes, eu estou tendo que saber de Power BI, eu estou tendo que entender de inteligência artificial, eu estou tendo que saber fazer uma fórmula diferente aqui em um banco de dados. É isso mesmo, o trabalho aumentado é isso. É um trabalho que está cada vez misturado, que está cada vez mais complexo, tá? E nesse sentido, eu gostaria de finalizar a conversa com você hoje chamando a atenção para o trabalho sustentável. Por quê? Disse que todos nós podemos desenvolver, disse que as habilidades são extremamente importantes, mas a inteligência emocional continua sendo a top 10. Né? Você precisa entender o seu ritmo, como você funciona, se respeitar e encontrar um ponto de equilíbrio entre o produtivo e o relaxado. Não dá para você estar sempre acelerado, sempre insatisfeito, sempre correndo, porque isso também não é sustentável. Encontre o seu ritmo, saia da sua zona de conforto, defina assim as competências que são foco para você desenvolver e bora para esse futuro que já está acontecendo hoje, que já é uma realidade para todos nós. Combinado? Um abraço para você, compartilha esse podcast com o máximo de pessoas que precisa crescer profissionalmente e até a próxima.